Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal, preparados para mais atualizações. Infelizmente, né, pessoal, muita gente aí assistindo os vídeos, adoro trazer notícias boas, mas tá difícil. Mas nós vamos atualizando vocês, deixando a realidade, né, de tudo que está acontecendo. Nem sempre é notícia ruim, mas pode ser mais um alerta, mostrando para vocês o que está mudando e no que vocês têm que prestar atenção. Como agora, né, mesmo as doenças crônicas, degenerativas, elas não garantem, tá, no INSS um reconhecimento para um benefício. Olha que situação grave. Quanta gente não está aí, né, com uma doença, esperando aí uma oportunidade para ser chamado para passar numa perícia, começar a receber um benefício porque realmente está numa situação difícil. Então é importante, tá, assistir o vídeo, prestar atenção nas informações. O tema de doenças que não garante reconhecimento no INSS é muito sensível e é impactante, especialmente para aqueles que sofrem de condições graves e incapacitantes, mas enfrentam barreiras para obter o auxílio necessário, coisa que não deveria, né? Muitos segurados, ao buscar o benefício, acreditam que a gravidade da sua condição por si só já é o suficiente para garantir o apoio. No entanto, nem todas as doenças são consideradas automaticamente incapacitantes pelo INSS. E essa avaliação ela é feita com critérios rigorosos, que podem surpreender e muitas vezes frustrar quem está solicitando. A análise das doenças que não garantem automaticamente o reconhecimento da incapacidade pelo INSS levanta pontos cruciais para os segurados. Muitos ficam surpresos ao descobrir que mesmo em condições graves o reconhecimento não é certo. A complexibilidade dos critérios utilizados pelo INSS exige que o segurado passe por um processo de minucioso, onde a documentação médica precisa estar em conformidade com os padrões específicos para que a capacidade seja validada. Olha aí, ó. Como sempre, né? Documentação, quando a gente fala, muita gente não leva a sério. Mas tem muito mais. Esse cenário gera frustração, pois as condições de saúde, elas podem variar e a subjetividade da análise pode acarretar a negativa do benefício. O INSS considera muitas vezes que a incapacidade ela deve ser contínua e irreversível, o que dificulta o reconhecimento de doenças cuja gravidade ela varia ao longo do tempo, quer dizer, ela tem picos e altos e baixos, né? Como as doenças crônicas. Nesses casos, a avaliação é feita considerando a possibilidade de tratamento, reabilitação ou até remissão dos sintomas, o que impacta diretamente na decisão de conceder ou não o benefício. Isso significa que o segurado pode estar incapaz de trabalhar por longos períodos, mas ainda assim não ter direito reconhecido pelo INSS. As doenças autoimunes, né, e aquelas cujos sintomas são difíceis de medir em exames padrões, enfrentam uma resistência maior por parte dos peritos do INSS. Exigências de exames específicos, comprovação de laudos, relatórios adicionais tornam o processo burocrático, por vezes, inacessível para muitos segurados. Nesses casos, a falta de um diagnóstico visivelmente incapacitante leva à negativa do benefício, mesmo que a condição seja severa e debilitante para o segurado. As barreiras burocráticas, como a necessidade de perícias periódicas e o temor constante de revisão do benefício, deixam o segurado em uma situação de vulnerabilidade. Muitas vezes o processo de reconhecimento ele é tão longo e desgastante que o segurado se vê obrigado a recorrer à justiça, levando a um processo mais demorado. A judicialização dos pedidos negados no INSS é um recurso fundamental, mas que envolve custos, um tempo de espera, né, que nem todos conseguem suportar. Para muitos segurados, as revisões periódicas do INSS representam uma nova fonte de estresse e insegurança. Quer dizer, você chega no INSS com um problema e sai de lá com dois. Mesmo após a concessão inicial do benefício, os beneficiários vão passar por pente fino, onde o INSS vai verificar se as condições que geraram o benefício ainda persistem, se há direito, né, no atendimento aí dos requisitos para continuar recebendo. Essa prática de revisões ela impacta diretamente a vida de todos os segurados, né? Por terem uma doença reconhecidamente incapacitante, ainda precisam provar continuamente o seu estado. A situação pode ser ainda mais delicada para aqueles que possuem doença que ainda são pouco conhecidas, estudadas, compreendidas pela ciência. O exemplo que nós falamos é a Covid. Muitas dessas doenças não constam nas listas tradicionais de condições incapacitantes e a falta de dados científicos sobre elas
dificulta a avaliação por parte dos peritos do INSS. Assim, as chances de negativa, elas aumentam, deixando o segurado desamparado e sem alternativa no sistema de proteção social. Outro ponto que é considerado é a falta de clareza nas orientações sobre quais doenças têm maior chance de reconhecimento. Muitos segurados entram com pedidos sem saber exatamente quais são os critérios usados para a concessão e acabam surpreendidos com a negativa. Esse desconhecimento dos critérios específicos aumenta o índice de pedidos negados e contribui para o desgaste emocional financeiro desses segurados. Conforme o que nós fazemos aqui, as orientações, é o que eu tento passar aqui nos conteúdos. Por isso que eu sempre chamo a atenção. Assista o vídeo. Não adianta você assistir 1 minuto ou 2 num vídeo de 10, 12 minutos, porque você não vai entender o que é necessário. E aí, depois que acontece um indeferimento, meu amigo, minha amiga, fica muito mais complicado. Aí não é 10 minutos. Aí são dias, meses, pode durar anos. Por isso é essencial que você busque desde o início o máximo de informações, documentos médicos detalhados para fortalecer a sua solicitação. Consultar profissionais de saúde que entendam dos critérios do INSS pode fazer uma grande diferença. Existem muitos médicos especialistas que já sabem como é que funciona o INSS. Se você tiver a sorte de estar se tratando com um desses, comente as dificuldades que você está tendo no INSS. Esse próprio profissional de saúde, ele pode te ajudar. A importância de você manter os registros médicos atualizados, a comunicação constante com o INSS são fundamentais. Em muitos casos, os benefícios são suspensos por falta de atualização de documentos ou ausência de uma resposta numa convocação de revisão. Tem que estar atento também, tá, pessoal? As exigências, elas podem minimizar a chance de negativa ou suspensão inesperada do benefício. O segurado tem que estar bem informado, pois o reconhecimento da doença vai muito além do diagnóstico. Nós já falamos, né? Não é a doença que é analisada. O que o perito do INSS analisa é a incapacidade que a doença causa. Isso traz muita insegurança, traz muita essa falta de informação, porque o segurado muitas vezes, né, não sou eu que faço a lei, tá, pessoal? O INSS não informa, olha, não adianta você ter a doença se ela ainda não está provocando uma incapacidade em você. Isso não preenche os requisitos para você receber o benefício. E é o que acontece. Eu recebo aqui, às vezes, no canal, muitos comentários de pessoas, poxa, eu tenho a doença tal, que afeta tal, eu nem sei que doença que é, eu não sou médico, e o meu benefício foi negado. Mas aí é aquela condição, você tem a doença, mas ela está te incapacitando? Tem pessoas, pessoal, olha, eu vou dar um exemplo, eu falei, eu não sou médico. Tem pessoas aidéticas que estão no mercado de trabalho, não é 1 ou 2, tem muita gente. Tem pessoas que têm câncer, estão no mercado de trabalho. Tem pessoas que têm que fazer aquele problema do sangue, que tem que passar naquela máquina, eu não estou recordando o nome. As pessoas continuam trabalhando. Por quê? Porque a doença, veja bem, eu não sou médico, a doença, ela não me incapacitou. Agora, quando chega, por exemplo, na condição de a pessoa não consegue levantar da cama para pegar um ônibus, para dirigir o seu carro, ela não consegue fazer os afazeres, ela tem, por exemplo, tontura, cai, ela não consegue ficar em ambientes fechados. Tudo isso demonstra incapacidade, porque tem a doença e está incapacitando. Ela não consegue mais movimentar para dirigir, problema na coluna, é um profissional, um motorista. Lembra que eu falei, eu não sou médico, eu estou dando exemplos assim do dia a dia, que a gente pode, nesse momento aqui, vem na cabeça e, entendeu? A doença, ela não dá direito, o que dá direito é a incapacidade, que fique bem claro isso. Existem a lista de doenças que são reconhecidas como grave, são 27 doenças, nós temos vídeo aqui no canal. Eu falo no vídeo, podem aposentar. Eu não falo, as doenças que aposentam. Não, elas podem, dependendo do estágio, porque existe o estágio leve, o médio e o grave. É assim que o perito vai julgar. É claro que eu não concordo muitas vezes com o perito, com certeza, né? Eu estou do lado do segurado, porque eu acredito que só de você ter a doença, dependendo do tipo de doença, emocionalmente você já está abalado. Né? São umas condições sérias, você saber que amanhã ou depois essa doença pode se agravar e chegar num estágio, por exemplo, a esclerose múltipla, o próprio câncer se transformar numa metástase. Isso são condições horrorosas, terríveis.
A pessoa, tem gente que recebe o diagnóstico de câncer e não suporta. Quer dizer, não precisa estar incapacitando, só o emocional já destrói a pessoa. Isso tem que ser reconhecido também, não é simplesmente olhar fisicamente, né? As condições como fibromialgia, lúpus, outras doenças autoimunes, né, por exemplo, elas podem não ser suficientes para garantir o reconhecimento da incapacidade, a menos que o perito identifique que a doença afeta significativamente a capacidade laboral do segurado. Olha aí, ó. O INSS, lá, o perito, ele tem que avaliar. Né? É difícil falar que ele tem que avaliar, porque ele não analisa nem, não avalia o básico, mas ali no papel está escrito que ele tem que avaliar. Qual é a sua profissão? Eu sou motorista. Qual é o seu problema? Coluna. Quais são os movimentos que te dificultam para você dirigir? Isso é uma avaliação. Né? Não simplesmente olhar, nem olhar na cara do segurado. O segurado vai falar, não ouve o que o segurado tem para falar, não põe a mão, não examina, sai da sala em 3 minutos e indefere e fala que fez uma perícia. Isso não é perícia. A exigência, muitas vezes, também de provas adicionais detalhadas, faz com que muitos segurados precisem passar por uma jornada de perícias, de consultas que consomem tempo, energia. Em alguns casos, o segurado pode até receber um laudo médico do seu médico particular, indicando a incapacidade. Mas para o INSS, essa comprovação nem sempre é suficiente. Olha lá, o médico que está te acompanhando, que está te tratando, ele coloca no laudo que você está incapacitado e isso não é suficiente. Isso acontece porque o INSS utiliza critérios específicos e frequentemente exige que o diagnóstico seja validado pelo seu perito, o que pode resultar numa negativa, mesmo que o segurado esteja em tratamento contínuo. Quer dizer, você tem um médico que te acompanha já há 1 ano num problema de saúde. Você chega no INSS com laudo, com relatório, com tratamento, com tudo que esse médico que está te acompanhando há 1 ano, você entrega na mão do perito, o perito não olha nada disso e indefere. O que o INSS está dizendo? Que o trabalho do médico não quer dizer nada, o que vale para ele é a decisão do perito dele. Por isso que eu sou favorável ao INSS não ter peritos como funcionários, não ter médico como funcionário público. Ser como na justiça, os peritos serem convocados. Não ter nenhum tipo de ligação, não ter nenhum tipo de vínculo com o INSS. Aí sim melhora. Agora, é um absurdo, né? Quem sabe, que trata você, que conhece o seu problema de saúde desde o início, é ignorado o relatório, é ignorado o laudo, isso é um absurdo. Sabe, eu não sei se existe outros países do mundo que aconteça isso, mas aqui isso é um absurdo. Muitas vezes o INSS considera que o segurado também ele pode ser reabilitado. Nós colocamos esses dias, alguns vídeos atrás, para uma outra função. Especialmente se ele tiver ainda uma idade jovem ou pouca experiência em outras áreas. Isso faz com que, mesmo que a doença sendo grave, o segurado ele tenha que enfrentar a possibilidade de não ter a sua incapacidade reconhecida se houver uma chance de ele exercer um outro tipo de trabalho. Aí não tem o que falar, pessoal. A reabilitação ela é obrigatória. Se o perito falar para você, nós colocamos até vídeo também, se o perito falar para você, você vai participar do programa de reabilitação e você falar não, e insistir no não, ele suspende o benefício e tchau. E você não vai nem para a reabilitação, mas também não vai mais receber o seu benefício. Isso é uma questão muito difícil. Por quê? Porque existe a Lei 8.213 de 1991, que como o INSS ele é administrador dos benefícios de incapacidade, de pensão, de aposentadorias, ele também tem o direito garantido por lei de fazer o acompanhamento, de fazer revisões. Não é à toa que eles utilizam pente fino e revisões, porque eles estão dentro da lei. É claro que a gente não concorda com os padrões, com os critérios, como eu acabei de falar, na questão de perícias absurdas, que não são perícias, isso é um absurdo. Eu não estou generalizando que todos os peritos do INSS sejam assim, mas 90% com certeza é. Porque o que a gente recebe de reclamação aqui no canal com relação a isso, né, desses peritos nem olharem na cara do segurado, uma falta de respeito, uma falta de ética, uma falta de profissionalismo. Quer dizer, é um absurdo esse tipo de coisa. Agora veja bem, a judicialização dos casos de negativa do INSS também é uma realidade. E o INSS não gosta que você entre na justiça, viu? Recorrer à justiça pode ser um processo demorado e desgastante.
Mas pelo menos você vai ter uma resposta definitiva. Existe um custo emocional, segurados vão enfrentar dificuldade financeira porque o processo é longo, tem que aguardar a decisão judicial, vai passar, por exemplo, por perícia judicial, vai ter que comprovar para o perito judicial a incapacidade que tem para o seu trabalho, para a sua função. Dá trabalho, mas pelo menos você vai ter uma resposta definitiva e mais justa, porque o perito judicial ele não tem vínculo com o INSS e o juiz também não. Então você já tem a certeza, pelo menos aí, de credibilidade. Se falar não, existe um não, porque tem algum motivo, eles não têm vínculo. Agora, quando o perito do INSS diz não, todo mundo fala, ele ganha para isso, ele ganha para negar. Por quê? Porque não tem credibilidade. É a realidade, pessoal, é a verdade. Ou você aí, que já recebeu um indeferimento, uma cessação de um benefício, você acredita que o perito do INSS foi justo com você? Eu duvido que tenha alguém aí que acredite nisso. Quer dizer, agora, além de laudos, exames, declarações médicas são essenciais para fortalecer o seu pedido, mesmo assim é importante que você tenha em mente que o reconhecimento da incapacidade não é garantido, nem mesmo na justiça, tá? A falta de clareza também utilizada pelo INSS, tem muita reclamação, coisas que na justiça não tem como você saber. O que você pode fazer é entrar no site do TRF, onde seu processo vai estar em andamento. Você pede o número do seu processo para o advogado, para não ficar também toda hora ligando para o advogado, porque não adianta nada você ficar telefonando para o advogado uma vez por semana para ele te dar o parecer do processo, porque não funciona assim, pessoal. Então você pega o número do processo e para você mesmo tranquilizar, entre no site do TRF, onde está o teu processo em andamento, digita lá, preencha alguns dados e você vai ver quando tem um resultado, quando o juiz determina. Você vai ver toda a movimentação do processo. Aí te acalma, né? Porque a falta de informação também, ela causa estresse, causa angústia. E essa é uma maneira de você estar observando o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Olha como é importante as informações. Vocês viram quanta informação que eu passei aqui, que eu tenho certeza que muita gente aí não sabia. E agora que tem conhecimento, que tem clareza, vai saber como lidar com a situação difícil. Vai ter entendimento, tá? Vai ser menos estressante e menos angustiante. Mas não desista, continue indo atrás de seus direitos, tá? Para você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aproveite todos os nossos conteúdos, todos vocês. Você só tem a ganhar com esse conhecimento que vocês vão adquirir. Se gostou do meu trabalho, dá um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar recebendo conteúdos em primeira mão, atualizados. Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, os que me acompanham já há muito tempo, sempre incentivando, fortalecendo o canal, meu muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.